entrou aqui ainda. Ai, derrubei o celular de baixo. Vamos fechar a porta. Ai. Fecha a porta. Tá quente aqui dentro, direito. Pode abaixar um pouquinho o ar. Vou por 23, né? Uhum. Ele entrou ainda não, acho. Ele demora um pouquinho, aqui pra mim tá como ao vivo já. Não entrou no som direito. Vamos ver. Entrou. Deu enquadramento. Ok? Deixa você, vou querer mais de você mais sentada. Olha, E aí, como está? Isso, vou virar assim pra você conseguir ver. Quem já entrou? Sabrina, bom dia. Saudade de você. Ok, perfeito. Então vocês estão gravando, tá? Deixa eu dar um bom dia aqui pra quem entrou já. Oi, Gustavo, bom dia, meu cheiroso. Saudade. Daniel Isaac, querido. Tudo bem com você, meu lindo? Nicole, maravilhosa da prof. Seja bem-vinda, minha linda. Vamos aguardar as crianças entrarem, tá? E vou avisar lá no grupo, prof, que tá começando. A gente vai avisar lá no grupo que já está começando. Pra quem puder já ir entrando, tá? Enquanto as outras crianças entram, vão me contando como vocês estão, o que vocês andam aprontando, brincando muito, estudando. E contando aí pra prof, que a prof quer saber de vocês. Quando a gente retornar vai ter muitas histórias, né? Então, a Helena já está aqui, Gustavo, Nicole, Daniel Isaac. Vamos ver quem mais. Esperar só mais um pouquinho. Gente, estão entrando. Tia Ange tá aqui, toda mascarada. Esses olhos verdes dela, toda linda. Quem é Nívia Teixeira? Alguma aluninha? Da Paloma. Paloma? Uhum. Ai, que legal, Paloma. Seja bem-vinda à nossa live. O prof tá com saudade de você, sentiu falta de você nas lives anteriores. Estou ficando em casa, só vou pro sítio, é isso aí. Isadora, Bianca, mamãe da Isadora. Estou ficando em casa, só vou para o sítio. Muito bem, parabéns. Seguindo direitinho as regras, né? Do nosso isolamento. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. Nós estamos aqui na escola, na nossa biblioteca, que foi reorganizada e virou um estúdio de gravação. Olha só que legal. Boa live para vocês, peguem o material e aproveitem bastante, tá bom? Podemos começar, prof. Então vamos começar, criança. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa live e revisar os conteúdos da semana 3 e da semana 4. Combinado? Todos já estão com os livros na mão, do primeiro volume e o segundo volume? Então vamos lá. Na semana passada, nós deixamos de falar um pouquinho sobre ciências e geografia porque não deu tempo. Porque como nossa live acontece nas quintas-feiras, a gente acaba explicando a semana anterior e a semana atual. Né? Mas a gente já está se organizando para a gente explicar tudo da mesma semana, ok? Na semana que vem, nós vamos estar juntinhos com o Positivo, com as aulas virtuais do Positivo. Porque a gente sempre está uma semana atrás, porque nós começamos depois. Mas na semana que vem nós vamos estar juntinhos com eles, tá? Então vamos começar a seguir pelas ordens do livro. Português.
no cronograma tá pedindo para vocês fazer essa semana, que é hoje, né? 23? Sim, 62 a 64. Só que a página 62 e 64 a gente já revisou na semana passada, lembra? Mas se alguém ficou com dúvida em poemas, divisão silábica, classificação de sílabas, rimas, vocês podem estar mandando aí para a prof, que a prof revisa para vocês, ok? E o que restava no nosso primeiro volume era só português. Então agora vamos pegar nosso livro novinho, bonitinho, cheirosinho, do segundo volume, tá? E já vamos para a segunda disciplina, que é matemática. Matemática. Estão aí com os livros? Livro didático, volume 2 de matemática? É, o volume 2 de matemática. Vamos lá para a página... Nós paramos na semana passada na página 13. Ok? Página 14, então hoje. Hoje, então, nós vamos revisar a página 14 e a 16, que vocês fizeram ontem, no dia 22. E se alguém teve alguma dúvida, pode perguntar para a prof, tá? Lembra que a prof fala em sala que a gente não pode ir embora com dúvida? Nós podemos perguntar quantas vezes for necessário, podemos errar, ninguém é melhor que ninguém. Então, podem perguntar, combinado? Então, na página 14, traz pra gente uma brincadeira. Ai, prof, queria fazer essa brincadeira em sala. Eu também queria, ia ser muito divertido. Mas quando a gente retornar, a gente vai conseguir um tempinho e vai fazer essa brincadeira em sala, porque ela é muito legal e a gente aprende brincando, né? Detetive dos números. Quando a gente fala em número, o que a gente lembra? De muitas coisas. Os números estão presentes na nossa vida desde que a gente nasceu, não é verdade? Quando a gente nasce, a gente recebe um documento que chama certidão de nascimento. Esse documento tem um número, né? E nele o que consta? Que números constam nesse documento de certidão de nascimento? O número da certidão, o dia que a gente nasceu, o mês, o ano, o horário, quanto a gente pesou, quantos centímetros a gente nasceu. Olha o tanto de número que tem nesse primeiro documento da vida da gente, não é verdade? E a partir daí, os números nos acompanham e sempre vão acompanhar, porque eles são muito importantes para a nossa organização. Já pensou uma vida sem números? Como que ia ser nossa vida sem números? Uma desorganização. Como que a gente ia saber o telefone, o endereço, o CEP de uma pessoa, a placa de carro? Lembra que a gente conversou bastante sobre os números em sala? Vamos lá. E na página 4, a página 13, nós falamos também sobre a quarta ordem do nosso sistema de numeração, nosso quadro valor de lugar. Vocês lembram que a prof apresentou para vocês a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, que é esse cubão. Nesse cubão tem quantas unidades, será? 1000 unidades. Quantas dezenas tem nesse quadro, ou nesse cubo? Quantas dezenas que tem aqui, será? 100 dezenas. E quantas plaquinhas? Cadê a plaquinha? Acho que ficou ali. Aquela outra plaquinha, você pega lá adiante. Quantas placas de centenas que tem nesse cubo? 10 placas. E quando a gente retornar, nós vamos brincar de fazer essas trocas em sala, tá? Pra gente aprender cada vez mais. Lembrando que em atividade, obrigada, Tiane. Olha aqui a nossa plaquinha de uma centena, que tem 100 unidades. Então aqui nesse cubo aqui, grande, ele tem 10 plaquinhas dessas, porque 10 vezes 10, 1000, verdade? Mas quando estão participando aí, estão participando. Ai, que legal. Quem que tá respondendo? A prof gosta quando responde. E a prof mostrou para vocês também na aula passada um ábaco. Esse ábaco aqui tem a primeira ordem, que é a ordem das unidades, da dezena
que é a segunda ordem, centena, a terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem, e mais pra frente nós vamos conhecer a dezena de milhar, que é a quinta ordem. A prof fez um desenho aqui para vocês, para entenderem melhor. Aqui nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, certo? Nas ordens das unidades, as unidades são representadas com quantos algarismos? Um algarismo só, que vai do 0 até o 9. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Quanto vale uma dezena? 10 unidades. E ela é representada por quantos algarismos? 2 algarismos. Olha só, 1 e o 0, 9 e 9. Não tem 2 algarismos nesses números? Então, quando a gente vê um número de 2 algarismos, a gente já sabe que ali tem uma unidade e dezena. A terceira ordem é a ordem das centenas. Quanto vale uma centena? 100 unidades ou 10 dezenas. 10 barrinhas dessas. Quantos algarismos que a gente tem na ordem das centenas? Nós temos 3 algarismos, que aí é a primeira ordem da unidade, segunda da dezena e a terceira da centena. Então, todos os números que vocês verem com 3 algarismos, é porque nele tem unidade, dezena e centena. E a quarta ordem que nós conhecemos na semana passada, que é a ordem da unidade de milhar, né? Que vale quanto? Quanto vale uma unidade de milhar? 1000 unidades, ou 100 barrinhas, ou 10 plaquinhas. Combinado? E esse número é representado com quantos algarismos? Com até 4 algarismos, que a gente está vendo aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E ele vai do 1000 até o 9.999. Depois de 9.999 vem 10.000. 10.000 já tem quantos algarismos? 5. Então já é dezena de milhar que nós vamos aprender mais pra frente. Combinado? Então isso foi o que a gente aprendeu na aula passada, que a gente revisou, né? E agora vamos falar desse joguinho, dessa brincadeira. Quem conseguiu fazer em casa essa brincadeira? Será que alguém conseguiu fazer com a mamãe, com o irmão, com um vizinho que está ali sempre próximo a vocês? Mas como a prof acabou de falar, se não conseguiram, a gente vai organizar um tempinho para fazer no nosso retorno, tá bom? Mas é um jogo muito legal. Vamos lá para a página 15 de matemática, lápis na mão. Alguma dúvida aí, crianças? Que a prof tem que ir falando, senão não dá tempo. Ok, prof. Tudo ok? Tudo ok. Tá bom. Lápis na mão. Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas. Para e observe os números do quadro do jogo. Ela está dizendo ali, a Magali, o número tem o algarismo 2 nas ordens das unidades? Ah, outra coisa, para a gente fazer esse jogo, nós temos que saber o que é par, o que é ímpar, o que é sucessor, o que é antecessor, o que é unidade, o que é dezena, o que é centena, não é verdade? Porque se o coleguinha falar assim, na ordem da dezena o número é ímpar, se eu não souber o que é ímpar, se eu não souber o que é dezena, eu vou conseguir adivinhar? Não. Então, por isso que a gente tem que fazer um resuminho antes do jogo para a gente relembrar tudo isso. Combinado? A Magali perguntou para José se tem o algarismo 2 na ordem das unidades. E ele disse que sim. Quais números Magali deve circular? Todos os números que tem 2 na ordem das unidades. Porque aí ela vai filtrando, ela vai eliminando os números e vai deixando só os possíveis que pode ser o número que ele escolheu. Entendeu? E rapidinho a gente descobre. Quais números que ela deve circular? Né? São os números 1902, 1912, 1922, 1932, todos os números que terminam com 2, né? Porque o último número é o da unidade, correto? Pois ela pergunta de novo, ele é maior que 1952? Aí ele falou sim, então todos abaixo de 1952, ela já fez um X e eliminou, certo?
Vamos para a página 16 de matemática. Letra B. Em quais números Magali deve fazer um X? De todos aqueles que vêm antes de 1952, né? C. Quais números sobraram? Quais números que sobraram? É o número 1962, 1972, 1982 e 1992. D. Ela perguntou se nesse número tinha algarismos repetidos e José disse que sim. Qual número José escolheu? Olha só, ela foi filtrando até adivinhar o número que ele escolheu. Ela perguntou se tiver número repetido vai ser o 1992. E pronto, ela acertou, 1992. Olha, prof, Tranquilo? tem bastante gente entrando hoje. Ai, quem legal. entrou? Ai, que bom. Júlia, que saudade de você, minha gatona. Seja bem-vinda à nossa live. Até te ajuda. Acho que é a sua primeira participação, né, Júlia? Seja bem-vinda, minha linda. A Ju, tia Ju, beijo, tia Ju. Saudade de você. Foi seu aniversário dia 19. Mandei mensagem, mas eu queria mesmo era te dar um abraço, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem digitar a dúvida aí, tá, Pode. crianças? Que a tia Ange passa pra prof e ela responde. Sim, a tia Ange está aqui do meu ladinho. Vocês podem colocar a dúvida que vocês têm, que a tia Ange me passa e eu respondo. Combinado? Então vamos lá para número 2. Leia as perguntas que Cláudia fez para descobrir um número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo para ajudá-la nas respostas. Cláudia falou, o número que você escolheu está na sexta linha do quadro? A sexta linha do quadro? E ele disse que sim, Pedro disse que sim. Então o que ela fez? Ela circulou todos os números da sexta linha do quadro. Então ela sabe que o número que ele escolheu está ali na sexta linha. As outras linhas, ela já fez um X e excluiu. Volume 2, página. Volume 2, página 16. Só para colocar para quem tá entrando. Pronto. Tá. Aí ela pergunta, Cláudia, esse número é maior que 1955? E o Pedro fala, sim. Então o que ela fez? Ela já marcou um X, já cancelou lá todos os números que vêm antes de 1955, porque ela sabe que o número que ele escolheu vem depois de 1955. Então aí já foi filtrando, né? Ela já foi peneirando ali, já os números já ficaram cada vez menores. A B. Quais números Pedro pode ter escolhido? Aí ficaram 5 alternativas. 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960. Ela já está quase conseguindo adivinhar o número que o Pedro escolheu. C. Escreva uma pergunta para Cláudia fazer para o Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Que pergunta vocês fariam ao Pedro para descobrir? Ela tem 5 alternativas ali. Nós podemos perguntar, ele é maior que 1958? Aí a gente sabe que é o 1959 ou 60. Ou ele é menor? Na ordem das dezenas, o número é par? O que mais que vocês colocaram? Pode colocar aqui que a prof quer saber. Número 3. Escreva com palavras o maior e o menor número do quadro. Você vai escrever o maior número. Qual que é o maior número? 2.000. Você vai escrever lá com palavras. 2.000. Lembrando que início de frase inicia com letra maiúscula. Gustavo está dizendo que é ímpar, prof. É ímpar? Ah, tá. Muito bem, Gustavo. E o menor número? O 1901. Lembra que a gente falou na aula passada de 1.000 ou 1.000? Que as duas maneiras são corretas? Eu posso escrever 1901 ou 1901. As duas formas estão corretas, tá? Pronto, era só isso de matemática. Só a página 14 a 16. Ok? Tudo certinho aí? Alguma dúvida? Podem perguntar. E agora nós vamos para ciências. Ciências
Vamos lá da página 4 à página 12. Volume 2. Volume 2 é o livro novo, né, do segundo bimestre. Nós estamos lá em Ciências, investigando sons, na unidade 3. Ok? Não estão com dúvida, que bom, prof. Ai, que bom! Tá, investigando sons. Na aula passada, a prof já fez uma introdução aqui falando dos sons. Quando a gente escuta essa palavra sons, o que vem na nossa cabeça? Algum barulho, não é verdade? Quando a gente fala assim, o som tá alto, é o quê? Que tá tendo algum barulho, né? E aqui nessa unidade nós vamos descobrir como que esse som é produzido. Vamos lá virar na página 4. 4 de Ciências. Na página 4 nós também já conversamos na semana passada, que era para vocês ficarem aí no ambiente que vocês estão, fechar os olhos e tentar ouvir o que tem ao seu redor. Vocês poderiam ouvir barulho de carro, do ar-condicionado. Se for um lugar bem silencioso, vocês poderiam ouvir até o barulho da sua respiração, do seu coração. Na verdade, essa atividade é individual, ok? Agora vamos para a página 5 de Ciências. Como os sons são produzidos? Como que eles são produzidos? Lembra que nós falamos na aula passada que todo som para ser produzido, ele precisa de uma vibração? Começando pela nossa voz, que é o som que a gente faz todos os dias, né? A gente usa muito a nossa voz. Como que faz para a voz sair? Vem um arzinho lá do nosso pulmão, passa pela nossa garganta. Na nossa garganta tem as cordas vocais, as pregas vocais, né? Ele passa o ar por aqui, passa pela boca, pela língua e sai essas vibrações. Essas vibrações, como que elas saem da nossa boca? Em forma de quê? Lembra que nós falamos? Em formas de ondas sonoras. E essas ondas, elas se espalham pelo ar. Lembra que a gente fez o exemplo de colocar os dedos aqui na garganta enquanto a gente conversa, para a gente sentir a vibração das nossas cordas vocais? Então, todo som para ser produzido, ele precisa de uma vibração, de um movimento, tá? Aqui na página 5 nós temos a imagem de um tambor e de uma criança. A criança está explicando o que a prof acabou de falar, né, sobre a vibração da nossa voz, como que a nossa voz é produzida. E o tambor, quando tocamos um tambor, fazemos a membrana vibrar. As vibrações se espalham no ar. Vamos lá para a página 6, ok? Nós paramos aí na onda do som. O que seria essa onda do som, crianças? Essa onda é o resultado das nossas vibrações, da vibração de algum instrumento, de algum objeto. Então, para esse som sair, para essas ondas acontecerem, precisa passar por uma vibração. Aqui nós temos a imagem de uma pedrinha que foi arremessada em uma água, em um lago, e deu para a gente visualizar essas ondas. Só que as nossas ondas, as ondas de um instrumento, da nossa voz, a gente consegue visualizar? Não consegue, mas elas são muito fortes, viu? Aqui nós temos a imagem de como acontecem essas ondas. Foi arremessada a pedrinha, vocês viram que em volta formaram-se ondas e elas se espalharam por todos os lugares, para frente, para trás, para os lados, e assim acontece com a nossa voz. E como que chama esse espalhamento de ondas? Passou pela vibração, foi pelo ar, essas ondas. Como que chama esse espalhamento? Alguém sabe? Vamos ver se alguém sabe. Vamos ver se alguém lembra. Com certeza eles lembram. Eles são muito inteligentes e espertos. Responde aí se alguém lembra. Vamos ver. Mas a prof não pode esperar muito vocês responderem não, tá? Gustavo? Tá dizendo que sim. Como é Fala que é, aí. Gustavo? Quando essas ondas se espalham, qual o nome que ela recebe? O nome certo. O prof tá esperando aqui, hein? Júlia, Gustavo, Nicole, Isadora, Helena, Daniel, Isaac. Vamos ver quem vai responder. Som. Não, não é som. Quase isso, mas Quase, quase. Tá chegando perto, Helena. Vamos, Isadora.
Estão pensando, prof. Ainda estão pensando, vamos, que a gente tem que dar continuidade. Pode ir andando, prof. Vamos ver se alguém vai Então tá bom, lembrar. então a prof vai pular um nome que se dá quando essas ondas se espalham. Qual que é o nome, tá? E vamos lá para a página 7, meios de propagação do som. Como que esse som pode se propagar? Ele pode se propagar através da água, de materiais de meios sólidos e no ar, né? A nossa voz, ela se propaga onde? No ar, né? E na água, como que essas ondas sonoras se propagam? Aqui está trazendo para nós o exemplo dos golfinhos. Os golfinhos se comunicam dentro da água através das ondas sonoras. E dentro da água, essas ondas se propagam muito rápido, mais rápido que no ar. Vocês já perceberam que quando a gente mergulha em uma piscina, em algum lugar, a gente consegue escutar o barulho que está do lado de fora? Muito distorcido, né? Bem pouquinho, não dá pra gente escutar com nitidez. Agora, dentro os golfinhos já conseguem, eles se comunicam lá dentro através dessas ondas, que são bem rápidas, né? Mas na terra a gente consegue escutar bem, mas na água não é verdade? Prof, tem algumas respostas, dá uma olhada Vamos aí, ver. Se alguém acertou. Começa lá no Gustavo. Começa lá no Gustavo. Ah, Daniel Isaac, parabéns, propagação. Helena, vibração. Helena, a vibração, para acontecer o som, tem que ter a vibração. E essa vibração, quando ela sai, ela se espalha. E o nome desse espalhamento é chamado de propagação, tá? Mas foram bem legais essas respostas que Bem fizeram, legal parabéns. mesmo. Cordas Tem ligação. vocais e tudo tem ligação. Um depende do outro, não é verdade? Para vibrar precisa das cordas vocais ou das cordas de violão, de algum instrumento. E para propagar precisa vibrar. É tudo interligado aí, um depende do outro. Parabéns. Então vamos lá. A gente já viu que ela se propaga muito rápido na água. E na madeira, por exemplo, ou no metal. É mais rápido que no ar? Sim, é bem mais rápido. O prof vai dar um exemplo aqui. Se a gente estiver na nossa sala e a tia Ange for lá dar um recado, a gente consegue escutar o som dela chegando lá primeiro que ela? Não, né? Mas se o chão aqui da escola, o piso fosse de madeira, a tia Ange, quando ela estivesse vindo, será que o som ia chegar primeiro que ela? Ia sim chegar primeiro que ela, porque na madeira e no metal o som se propaga bem rápido, tá? E aqui nós temos exemplo do espaço sideral, né, entre os planetas, as estrelas, que o som lá ele não se propaga. Por que não se propaga? Porque é um espaço vazio, né? E aqui nós temos uma curiosidade que o livro sempre traz pra gente. Você sabia que as ondas sonoras são muito, mas muito rápidas? Em segundos elas viajam 340 metros. Quantas vezes a gente está em casa, a gente escuta um som de um lugar bem distante? Por exemplo, quando acontece um evento na Praça João Paulo, a gente consegue escutar da nossa casa, não consegue? Olha, tanto que o som é rápido e chega, né? Dependendo da intensidade dele também, né? E aqui está trazendo pra gente um exemplo do raio, que a gente vê primeiro o raio para depois escutar o barulho do trovão, não é verdade? Mas por que o raio chega primeiro do que o barulho? Aí aqui nós descobrimos que o raio se propaga 1 milhão de vezes mais rápido do que o som. Por isso que primeiro a gente vê a luz e depois a gente escuta o som do trovão. O Gustavo falou isso, prof. Mas a luz é mais rápida. A luz é mais rápida, Gustavo. Parabéns, isso mesmo. Então agora vamos lá para a página 8 de ciências. Lápis na mão. Observe a seguinte ilustração. Vamos observar bem essa imagem. Todas as imagens que vem no livro, a gente tem que observar, porque nela tem muitas informações que ajudam a gente a responder as questões. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? O que acontece quando a pessoa bate no tambor? Ela emite vibrações, e essas vibrações se propagam através de ondas.
B. Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. Vocês vão desenhar lá no tambor aquelas ondinhas, curvas, né? Não é reta não, viu? Curvas. Por isso ela recebe o nome de ondas. C. Faça um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor primeiro. Por que você acha que o som chegará antes a essa pessoa? Quem que vai ouvir o som primeiro aqui? Essa moça aqui bonitona de chapéu. Por quê? Porque ela está mais próxima a ele. Número 2. Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre uma mesa grande de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso, eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Por quê? Sim, eles vão escutar o som antes, porque na madeira o som se propaga muito rápido, né? 3. Você já viu fogos de artifício? Sim, tenho certeza que todos vocês já viram fogo de artifício. Em geral, vemos luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos som. Isso acontece por quê? Porque o som se propaga mais rápido que a luz? Porque à noite a luz aparece mais que o som? A luz se propaga mais rápido que o som? Sim, que a gente acabou de estudar aqui na página anterior sobre o raio, né? Que foi um exemplo bem legal. Agora vamos lá para a página 9. Tudo bem até aí? Tudo ok? Página 9. Número 4. Você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas. Vocês que gostam muito de ler gibi, nos gibis, todos os gibis têm uma onomatopeia, esses sons, esses ruídos, né? Que eles representam algum som. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Circúlias. Na primeira tirinha, a gente está escutando bum, bum, bum. Na segunda tirinha não tem nenhuma onomatopeia. E na terceira tirinha, buá, buá. B. Quais sons essas onomatopeias representam? O bum, 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 o som de um tambor, não é verdade? E o buá, buá, o choro do Cebolinha. 5. Cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo? A gente faz muitos sons com o nosso corpo. Letra A. As crianças representadas nas imagens a seguir estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir esses sons? Aqui, o que elas estão fazendo? Usando a boca para assoviar. A segunda, estralando os dedinhos. O terceiro, batendo palma. E a última, batendo os pés. B. Diga com a boca bem aberta enquanto bate as mãos no peito. Experimente também abrir a boca e fechar a boca. O que acontece com o som? O que acontece com o som? Se eu falar o som sai de um jeito, mas se eu bater no meu peito, sai as vibrações. A gente sente vibrar. O som sai diferente. Não é verdade? Eu perguntei se eles conhecem mais alguma onomatopeia. A Helena colocou aqui o tum, do tum-tum. Helena, muito bem, Helena. O Gustavo juntando as partes do corpo, isso mesmo, assim que a gente produz sons. Agora vamos lá para a página 10. 10 de ciências, ok? Características do som. O som também tem adjetivos. Lembra que a gente estudou que todo substantivo tem o seu adjetivo? O que são os adjetivos? São as características. Então agora a gente vai descobrir as características do som. Que está trazendo para nós o nome da ciência que estuda os sons. Acústica é o nome da ciência que estuda o som. Olha que legal. E aqui nós temos 3 características do som. A intensidade, o tom e o timbre. O que seria essa intensidade? A intensidade é bem fácil. Quando a gente escuta a palavra intensidade, a gente pode associar ela ao volume, que é o que a gente mais fala, né? Que a gente tem o hábito de falar volume.
Só que o nome correto não é volume, é intensidade. E essa intensidade, ela pode ser fraca, baixa ou forte, que é alta. Geralmente a gente fala assim, abaixa o volume do som, não é assim? Porque a gente é acostumado a falar assim, mas a maneira correta de falar é abaixa a intensidade do som, aumenta a intensidade do som. Então intensidade tem a ver com o volume, que pode ser alto ou baixo, ok? O tom, ele pode ser agudo ou grave. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um som grave, a voz masculina. Os meninos, quando eles estão saindo da adolescência para a fase adulta, eles engrossam a voz, né? Aí fala, bom dia, prof. Tem uns alunos da prof do 4º ano que hoje passam por ela e falam, oi, prof. Que a prof fica assim, meu Deus, como você mudou, sua voz mudou. Isso é um exemplo de uma voz grave, né? E pra gente pensar assim, nossa, é grave, ela deve ser mais forte. Os tons mais graves são os mais fracos para se propagar. E nós temos também o tom agudo. Esse tom agudo, qual o exemplo que a gente pode dar? A voz de vocês, as vozes de vocês. As vozes femininas, que a gente fala assim, mais delicado, mais suave, né? Que me desculpe os homens. E a voz aguda, ela se propaga bem mais rápido que a grave, ok? Então, nós estudamos aqui que o tom pode ser grave ou agudo, ok? Até aí? E outra característica do som é o timbre. Ai, prof, o que é esse timbre? O timbre é a identidade da voz. Nós todos temos o mesmo timbre? Não, cada um tem seu timbre diferente. Cada um tem sua identidade diferente, né? E aqui traz para nós uma imagem de pessoas com instrumentos musicais diferentes, para a gente ver que cada instrumento tem um timbre diferente. O violão é um timbre, a bateria é outro, o sax é outro, a flauta é outro, o violino é outro. Então, o timbre é a identidade do som, certo? Vamos lá para a página 12. Página 12, nós vamos estudar sobre a reflexão do som. Ai, prof, eu já vi meu reflexo na sombra, no espelho, mas no som, como que o som pode se refletir? Sim, o som também pode se refletir. E a gente gosta muito de refletir esse som. Quem aqui já ficou no espaço fechado, que está vazio, e começa a cantar, falar, que dá o nome de eco? Quem gosta de brincar com eco? Chegar no lugar e ficar, oi! Não é legal? E é assim que é o reflexo do som. As ondas sonoras, elas vão para frente e se tiver uma parede, lugar, elas batem na parede e elas voltam, né? Só que elas demoram um pouquinho para voltar e ela fica mais intensa, não é verdade? E aqui traz um exemplo pra gente do morcego, que o morcego, para caçar sua presa, ele usa muito o reflexo do som. Ele emite um barulhinho agudo que, quando chega até a presa, bate na presa e volta. E aí ele consegue identificar onde a presa está e vai lá e crau. Prof, Gustavo, a Júlia, a Isa, a Helena, todos estão dizendo que já brincaram de fazer eco. Ai, que legal, muito bom, né? A prof também já brincou muito e até hoje. Quando ela chega num espaço vazio, ela fica, oh, oh. Às vezes no banheiro dá um pouquinho de eco, né? Mas é bem pouquinho. Aqui na escola, agora que vocês não estão aqui, conforme o lugar que a gente vai, dá eco. Porque é um ambiente grande, né? Quando não tem ninguém. Nós trocamos de sala, da sala de aula, e viemos para essa sala aqui, porque na outra sala tava dando eco. Sim, eu ia dar esse vocês exemplo. não estão lá, né, prof? Ia dar esse exemplo. Nossa primeira filmagem de live foi na sala de aula. Só que tava dando eco. Por quê? Porque vocês não estavam, a sala tava vazia. Aí a gente veio aqui para a biblioteca, que tem estantes, livros. Aí o som fica melhor, né? E a gente termina a nossa disciplina de ciências aqui na página 12, não é isso? Da página 4, página 12. Ok? Até aí? Então, agora vamos lá para geografia. Geografia era para a gente ter iniciado na semana passada, mas não deu tempo. Mas hoje a gente vai falar da página 4 até a 11, tá?
Estão participando muito bem. Ai, que legal, Parabéns. a prof fica feliz de vocês participarem. É tão ruim a prof ficar falando, não ver vocês e vocês ainda não falam nada. A prof fica aqui triste, viu? Estão participando muito. Então vamos lá para a unidade 2 de Geografia. Atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. E o livro traz pra gente uma imagem bem legal, vamos explorar essa imagem. Aqui a imagem a gente está vendo que é um espaço urbano. Por que é um espaço urbano? Porque ele tem muitos elementos culturais. E aqui abaixo do sol nós temos um espaço rural, porque tem muitos elementos naturais. Lembra que a prof explicou para vocês que os elementos naturais é aqueles que veio da natureza e que o homem não colocou a mão, que ele não foi transformado? Então, tudo que é da natureza, o rio, a água, o sol, o céu, as nuvens, as árvores, são elementos naturais. E ela que caracteriza o campo. Por que a gente fala que o campo é campo? Porque ele tem muitos elementos naturais. E a cidade, muitos elementos culturais, que pegaram esses elementos naturais, transformaram, né, e fizeram algo. Casas, rua, postes, né? Mas para fazer tudo isso, teve que extrair elementos da natureza. Vamos lá para a página 4. 4 de Geografia. Temos a seção Diga aí. Observe essas duas obras de arte da artista Tarsila do Amaral. Aqui nós temos uma pequena biografia de Tarsila do Amaral. E aqui nós temos duas obras dela, que ela gostava muito de retratar cores fortes e elementos de paisagens, né? Elementos naturais e culturais. Ah, que paisagens são retratadas nas duas obras de arte apresentadas? Uma paisagem urbana e uma paisagem rural. B, as paisagens retratadas apresentam diferenças? Sim. Quais elementos diferenciam uma paisagem da outra? Elementos naturais dos elementos culturais, né? Na primeira aqui, a gente está vendo prédios, ruas, parece que é uma linha, um metrô, né? Parece que é um trenzinho ali. Na segunda, a gente está vendo muita vegetação, um tourinho ali e poucas casas. C. Qual das paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? Eu acho que é essa daqui, né? O espaço urbano. D. Prof, eles estão mandando muitos corações para você e estão falando que essa imagem eles já viram na apostila antiga, no material antigo. Sim, verdade, verdade. D. Em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Sim, pode representar. As cidades estão crescendo tanto que elas estão acabando ficando bem pertinho da zona rural. Vocês já viram ali no Buriti Prime, aquele condomínio que tem ali perto das Araras? E em volta dele é cheio de chácaras. E antigamente era bem distante, só que como a cidade está crescendo, está ficando perto o espaço rural do espaço urbano, certo? Na página 5, está pedindo ali: com o auxílio do professor, faça a releitura das obras de Tarsila do Amaral. Lembre-se de mostrar elementos específicos que caracterizam a cidade e o campo. Prof, o que é releitura da obra? Quando a gente tem essa sílaba re na frente de alguma palavra, é para a gente repetir, refazer, refazer, fazer de novo, repetir de novo. Releitura, ler de novo. Então, vocês vão fazer a leitura visual das duas imagens e vão desenhar aqui, ok? Vamos para a página 6. Atividades econômicas. Atividades, a gente lembra de quê? Trabalho. Econômicas, a gente lembra de quê? Trabalho também, que gera dinheiro, né? Para a gente se sustentar. Então, atividades econômicas, na verdade, é o trabalho que é realizado no campo e na cidade. E lembra que nós estudamos na unidade anterior que eles são interdisciplinares? Por quê? Porque interdependentes, que um depende do outro, não é verdade? E aqui nós temos as atividades do campo. Quais são as atividades do campo? Pode ser agropecuária, extrativismo,
indústria, comércio, prestação de serviço. O que vem a ser agropecuária? Agropecuária. O agro está ligado à agricultura e pecuária, à criação de animal. Então, um lugar que tem criação de animais e agricultura é chamado de agropecuária. Pecuária sozinha é só criação de animais. O extrativismo. O extrativismo é aquilo que a gente extrai da natureza, né? Que pode ser vegetal, animal ou mineral, que manda também para as indústrias para ser transformados em outras coisas. Indústria. O que seriam as indústrias? Prof, a Isadora está falando que ali tinha um espaço rural e um espaço urbano. Verdade, Isadora. Ali tinha um espaço rural e um espaço urbano. Verdade. Tá. E prestação de serviço. Quem veio a ser prestação de serviço? São os trabalhos autônomos que a gente tem, eletricista, cortador de grama, médicos também que prestam serviço, né? Dentistas. E comércio, são as lojas. Aqui tem um enigma para vocês descobrirem que é muito difícil. Encontrem no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Será que nome é esse, gente? Quem aí descobriu? Posta aí pra gente ver. Ah, verdade. Vou deixar vocês responderem. Bota o desafio, prof. Vamos ver quem que descobriu. Vamos ver quem que responde. Mas a prof vai dando sequência, tá? Aqui nós temos a imagem da colheita de milho em Minas Gerais, de uma indústria na Bahia, de uma construção civil em Paraíba e de um mercado em Bonito. Na página 7, que atividades você identifica nas fotografias da página 6? Essa que a prof acabou de falar. Atividades econômicas, prof. Quem falou? A Nicole. Parabéns, Nicole. Atividades econômicas. B. Quais dessas atividades econômicas existem no município onde você mora? Aqui no nosso município tem plantação, tem colheita? Tem. Aqui tem indústrias? Poucas, mas tem. Aqui tem construção civil? Tem várias. Aqui tem mercado? Tem também. Então, as 4 atividades nós temos em Campo Verde. Agora nós vamos falar um pouquinho das atividades econômicas no campo. E a primeira que a gente vai falar é sobre a agricultura. Ah, mas essa agricultura, eu acho que vocês já são perito, né? Porque muitos alunos aí, tem pais que são agricultores e tiram de letra. O que vem a ser agricultura? A agricultura é a plantação, né, de alimentos que são exportados para outras cidades, para grandes centros e até para fora do país. Só que nós vamos conhecer 2 tipos de agricultura agora, tá? Nós temos aqui a imagem de uma matéria-prima que foi retirada da natureza, né? O cacau, uma fruta, foi para a indústria, foi transformado em chocolate, né? Esse é o papel da agricultura, alimentar as pessoas e mandar matéria-prima para as indústrias, né? Para transformar em outros alimentos. Vamos lá para a página 8 para conhecer os 2 tipos de agricultura que nós temos, que é a agricultura familiar e a agricultura comercial. Ó, a tia Ângela já tá falando que só tem 10 minutos. Então, o que seria essa agricultura familiar? A agricultura familiar, ela é uma área pequena. É uma área pequena que abastece os mercados, as feiras, outras cidades também. E quem trabalha na agricultura familiar, geralmente, é a família, né? É o agricultor e sua família. Né? Não precisa de grandes máquinas, de profissionais qualificados, tá certo? E a agricultura familiar, ela produz vários tipos de alimentos, não é só um. É porque ela abastece só por aqui mesmo, ela não exporta para outro país. E quando eles plantam vários produtos, recebe o nome de quem lembra? Policultura. Vocês lembram da polissílaba? O que era a polissílaba que nós estudamos lá? 4 sílabas, né? Então, policultura, 4 ou mais alimentos que ele produz, certo?
E a agricultura comercial, ela já precisa de uma área bem grande, ela precisa de máquinas, ela precisa de funcionários qualificados que sabem operar essas máquinas, né? Elas de vez em quando contratam trabalhadores temporários na época da colheita, né? Porque tem muito trabalho. E ela exporta para fora do Brasil, aqui dentro e fora também, entendeu? Na página 9, lápis na mão. Com base na leitura da página 7 e 8, complete os esquemas a seguir. A agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Tipos de agricultura. De um lado nós temos agricultura familiar, de outro agricultura comercial. Se vocês tiverem alguma dificuldade em preencher, então vamos lá para a página 10. Isso, vamos lá para a página 10. Geografia na prática. Prof, vamos lançar um desafio para eles? Vamos. Bora? Vamos. Crianças, vamos desafiar vocês a postarem lá no grupo uma foto que represente a atividade. Pede para a mamãe, se puder, se eles tiverem tempo. Postar uma foto que represente a atividade econômica que a sua família exerce. Ai, que legal. E aí vocês vão escrever lá. Se é comércio, se é prestação de serviço, se é agricultura, se é pecuária. Ok? Quem quiser participar, que o papai e a mamãe puder, né? Quem tá lá no grupo, se é a mamãe, quem for, se tiver disponibilidade de tempo, aí vocês postam lá, ok? Bom, vou esperar. Aqui nós temos na página 10 um mapa. E todo mapa traz grandes informações pra gente. Ele tem um título, tá explicando para vocês o que é o título, que informa o conteúdo do mapa. Nós temos a legenda que também identifica todos os desenhos que tem nesse mapa. Nós temos a orientação, nós temos a escala e a fonte, ok? Então a gente vai explorar bem esse mapa para que a gente possa responder as questões seguintes. Com base no mapa, responda as questões a seguir. Qual o título do mapa? Tá ali já, né? Brasil, principais produtos agrícolas. Que produtos agrícolas são cultivados no estado que você mora? Nossa, no Mato Grosso nós temos vários produtos. Nós temos aqui o abacaxi, o algodão, café, milho, arroz, soja, feijão e cana. 8 produtos que são produzidos aqui no Mato Grosso. Viu como nós somos ricos? C. A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas cultivados em nosso país e serve de matéria-prima para usinas de açúcar e álcool. Pinte no mapa os estados brasileiros onde esse produto é cultivado. Então, todos os estados que cultivam cana, vocês vão colorir. D. Circule na legenda do mapa 5 produtos agrícolas consumidos por você e sua família. Depois, analise o mapa e registre os estados brasileiros onde esses produtos são cultivados. Ok, né? Isso aqui é pessoal, cada um vai circular os produtos que vocês mais consomem em casa. Vamos brincar? Escreva nos quadrinhos a primeira letra do nome de cada figura e descreva o tipo de agricultura. Olha que fácil. Será que é agricultura comercial ou familiar? Familiar, né? E aqui a gente finaliza geografia dessa semana 4. Então vamos lá para a história da página 1 a 5. Tiange, só 5 minutos. Não me apavora não, Tiange. Vamos lá. Unidade 3. Município. Viver e conviver no campo e na cidade. Ó, lá no início da nossa disciplina de história, tá? Primeira página. O que a gente vê aqui nessa imagem? A gente vê uma imagem também do campo e da cidade, não é verdade? Ó, de novo, história e geografia tá bem parecido, né? Fica bem legal de estudar. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender a diferenciar as atividades de lazer, as atividades de cultura, de trabalho que existe nesses dois campos, tá? Diga aí, você conhece a história dos saltimbancos? Alguém conhece essa história? Dos irmãos Grimm, aquele teatro musical? Tá. Durante o caminho, não, aqui vou ler tudinho, gente. O prof tá querendo resumir aqui, mas vai ter que ler.
Essa história conta a aventura de 4 animais, um cachorro, um jumento, uma galinha e uma gata, que resolvem tentar sobreviver como músicos na cidade. Durante o caminho, cada um dos personagens faz uma ideia do que seja a cidade e juntos também tem uma ideia. Leia esse texto. O cachorro fala assim: a cidade ideal de um cachorro tem que ter 1 porte por metro quadrado. Espertinho, né? E todos os outros falam: e quem dera que os moradores, o prefeito, os varredores, os pintores, os vendedores, as senhoras, os senhores, os guardas, os inspetores fossem somente crianças. Olha que legal. De acordo com a leitura dessa letra de música, responda às perguntas. Como seria a cidade ideal do cachorro? Lembra lá que a gente leu que ele queria que tivesse 1 poste em cada metro quadrado da cidade? B. E como seria a cidade ideal para os personagens? Que todas as pessoas fossem crianças. C. No texto, circule as palavras que indicam algumas pessoas que fazem parte de uma cidade. E ali a gente tem moradores, varredores, prefeitos, pintores, vendedores, senhoras. Vocês vão circular todos esses que vivem em uma cidade, que faz parte de uma cidade. Na página 5, como seria a sua cidade ideal? Vocês vão escrever aqui como seria essa cidade. Na número 3, desenhe sua cidade ideal. Dê um título para esse desenho. Aí vocês vão fazer um desenho, tá? Isso aqui só se quiserem mesmo, tá? Não precisa não. Município. Que espaço é esse? Essa é a nossa última página. Que espaço é esse? Aqui nós vamos conhecer como que é distribuído o espaço de um município. Aqui a gente tem aqui um mapa do estado de Rondônia. A gente está vendo aqui o estado de Rondônia e todos os outros estados que fazem divisa com ele, né? A Júlia tá falando, pode marcar. Marcar o que, Júlia? Pode marcar o que, Júlia? A página 5 é a nossa última página de história, tá? Nós vamos fazer atividades relacionadas à página 5 na próxima aula, tá certo? Então vamos finalizar por aqui. Graças a Deus deu tempo pra gente revisar todos os conteúdos. A prof está muito feliz com a participação de vocês, tá? Eu espero vocês aqui novamente na quinta-feira que vem. E a prof quer dizer que está com muita saudade. Cada dia que passa, a saudade vai aumentando. Mas eu tenho uma esperança ali que logo, logo a gente vai estar juntos na nossa rotina, nossas tardes, nossas aulas, combinado? Mas enquanto esse dia não chega, vamos estudar, vamos aproveitar a família, vamos ler alguns livros, né? Vamos conhecer o nosso interior, né? Vamos ter esse tempo pra gente, combinado? Um beijo no coração de vocês, viu? Saudade. Beijo, crianças. Parabéns por hoje. Vocês participaram, nota 1 milhão pra vocês, tá bom? Semana que vem de novo, no mesmo horário, a gente espera vocês aqui, ok? Beijão. Façam as atividades e assistam as videoaulas lá no SPE com você. Fiquem com Deus. Beijos. Ai, que bom que deu pra revisar tudo, hein, Anjo?